O óbvio que ignoramos. Como simples atitudes podem fazer você obter sucesso em tudo que realiza? Jacó Petri. O autor mostra como alguns princípios simples e óbvios podem levá-lo a ter resultados extraordinários. Jacó também mostra como qualquer um pode tomar as atitudes que pessoas de sucesso tomaram para atingir o seu potencial máximo. São atitudes simples que ignoramos e que podem fazer toda a diferença em sua vida. O segredo por trás da beleza. Existem duas lições fundamentais para compreender o sucesso. A primeira é que o segredo por trás da beleza é a manifestação natural de um talento verdadeiro, desenvolvido até quase atingir a perfeição. A segunda é que, se você negligenciar o seu talento, estará negligenciando sua maior força. Tudo o que precisamos é descobrir onde está a nossa paixão e atuar nesta área. Desde muito cedo, somos forçados a nos concentrar nos pontos fracos e não em nossas habilidades. Nosso talento sempre fica em segundo plano. Somos orientados a investir tempo e energia na tarefa de diminuir nossas fraquezas, achando que assim atingiremos a excelência. Mas, na verdade, fazendo isso, nós apenas melhoramos em nossos pontos fracos e pioramos em nossos pontos fortes, e, em geral, atingimos apenas a média. Para atingir a excelência, é preciso uma intensa especialização na área em que se encontra o nosso talento natural. A disciplina, a técnica e o conhecimento tornam as pessoas melhores em qualquer área, mas nada compensa a falta de talento. Para melhorar em qualquer atividade, é preciso persistência. Para não relaxarmos, precisamos de paixão e curiosidade pela atividade que desenvolvemos. Temos a tendência de ignorar o nosso talento justamente por termos facilidade nestas áreas, achando que todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa sem esforço. Mas aquilo que você faz tão bem e com tanta facilidade pode ser extremamente complicado para outro. E é exatamente isso que faz com que seja tão difícil investir no nosso potencial. Simplesmente não nos reconhecemos como especiais. A síndrome do excesso de oportunidades. Somos forçados a fazer inúmeras escolhas o tempo inteiro. Se não tivermos um objetivo claro e específico que mantenha o nosso foco, seremos inevitavelmente paralisados pela dúvida. Se não estivermos atentos e não tivermos um propósito específico para orientar as nossas escolhas, é muito fácil sermos vítimas da síndrome do excesso de oportunidades. Após descobrir nosso talento, temos de definir um propósito claro e específico que nos ajude a dar um sentido à nossa vida. Esse sentido será fundamental para fazermos as escolhas certas ao longo do processo. O objetivo do conceito Kelleher é direcionar nossas escolhas para um fim específico e definido previamente. Ele faz com que nossas decisões sejam tomadas de forma consciente, renunciando a qualquer tentação que não alinhe nossas ações com o nosso propósito. Ter um fim em mente significa ter desde o começo uma compreensão clara de onde você quer chegar. Ao manter esse objetivo claro, você pode ficar certo de que cada dia da sua vida contribuirá para a realização desse propósito. Além de forçá-lo a priorizar certas coisas, um propósito lhe dará ideias novas, inovadoras, e servirá como bússola para decisões cruciais. A imaginação cria emoções positivas, faz com que você se sinta poderoso. Poder e vontade criam ação, e a ação, resultados. A lei da tripla convergência. Na hora de definirmos nosso propósito, em vez de olhar para nossos talentos e ver onde estão nossas vantagens individuais, cometemos o erro de olhar para as circunstâncias externas. Vemos o que os outros estão fazendo, quais resultados estão obtendo e fazemos nossas escolhas com base nessa análise. Ou seja, em vez de usarmos o princípio da vantagem comparativa, usamos outro princípio, o princípio da análise comparativa. A diferença entre o princípio da vantagem comparativa e o princípio da análise comparativa é que o primeiro parte de uma profunda compreensão das nossas vantagens pessoais, enquanto o segundo se estrutura em suposições que criamos a partir do que vemos.
Pessoas que alcançam resultados extraordinários sempre optam pelo princípio da vantagem comparativa. Ao fazerem isso, elas criam uma legião de seguidores que, usando o princípio da análise comparativa, percebem os resultados que elas alcançaram e tentam seguir o mesmo caminho, imaginando que terão os mesmos resultados e, obviamente, sempre acabam se frustrando. Para construir um conceito Kelleher que reflita o núcleo das nossas habilidades, precisamos encontrar o ponto de convergência de 3 respostas. Qual é o seu talento? Qual é sua paixão? Como você transformará isso em renda? A convergência desses 3 fatores, talento, paixão e renda, representa a lei da tripla convergência. O cumprimento dessa lei na hora de definir o propósito fará toda a diferença. Para alcançar o sucesso, você precisa encontrar o ponto de convergência entre os 3 fatores. É a partir dessa convergência que as pessoas com um desempenho extraordinário tomam suas decisões. As 3 regras do primeiro quilômetro. O autor diz que, assim como temos uma tendência a achar que a grama do vizinho é mais verde e macia, também acreditamos que o caminho das pessoas que alcançam o sucesso é pavimentado e sem curvas, e que somente nós encontramos buracos e péssima sinalização. Mas, para entender como elas chegaram ao sucesso, temos de analisar o modo como agiram, principalmente ao longo do período em que construíram a base para o sucesso, o primeiro quilômetro de sua caminhada. Todos lidam com os mesmos problemas. A diferença está na maneira como reagimos a estes problemas. A diferença está em pequenas escolhas feitas ao longo de um curto período de tempo. Uma parcela muito pequena de escolhas é responsável pela grande maioria dos resultados. No início, essas escolhas são quase imperceptíveis e completamente aceitáveis, mas em longo prazo criam um abismo entre as pessoas. Para vencê-lo, é imprescindível que você siga as 3 regras do primeiro quilômetro. Regra 1. Crie imunidade à rejeição. Criar imunidade à rejeição é identificar nossa habilidade, estabelecer um propósito específico baseado em talento, paixão e estímulo, manter-se focado nele e não deixar que a rejeição nos impeça de avançar. Regra 2. Entenda o paradoxo da apatia. Entender este paradoxo não significa ser indiferente ao que os outros pensam sobre nós, mas não deixar que isso seja decisivo, que tome conta de nossas emoções. Significa não admitir que isso mude a ideia que temos sobre nós e não permitir que desvie nossa atenção do propósito que estabelecemos. Regra 3. Evite o erro da racionalização. A racionalização é o processo pelo qual uma pessoa apresenta uma explicação consistente ou aceitável para uma atitude, ação, ideia ou sentimento que causa angústia. Esta é uma forma equivocada de agir diante dessa regra, usando o paradoxo da apatia como instrumento. Um grande número de pessoas fracassa porque, quando se depara com as primeiras dificuldades, busca razões convincentes, ainda que falsas, para justificar suas atitudes e seus fracassos. A lição de Delfos. Se, para causar uma boa impressão, acreditamos ser necessário criar uma imagem melhorada de nós mesmos, é porque temos a convicção de que não somos bons o suficiente. Se não podemos ser autênticos, vacilamos. Temos medo de que, sendo autênticos, não sejamos bons o suficiente. Ao não sermos autênticos diante dos outros, não somos autênticos diante de nós mesmos. Escondemos nossas deficiências e nossos erros. Buscamos o amor e a admiração dos outros, mas não amamos e admiramos a nós mesmos. Mesmo que tenhamos consciência de que essa imagem que criamos não é real, aos poucos ignoramos esses detalhes e começamos a realmente representar essa imagem. Sabemos que ela é falsa, mas investimos nossa energia nela. Construímos toda uma estrutura para sustentá-la. E envolvidos nesse processo, nós nos afastamos completamente da nossa essência e passamos a responder a essa imagem como se ela fosse real. Todos nós temos um filtro mental que define como iremos reagir a cada estímulo. Ele nos diz a qual estímulo reagir e qual estímulo ignorar, qual tipo de comportamento odiar ou amar. Conhecer-se a si mesmo é ter consciência de que filtro usamos para ver o mundo e obter controle absoluto sobre ele.
A lição de Delfos nos ensina que um desenvolvimento pessoal requer foco em um único ponto, aquilo que verdadeiramente somos. A melhor maneira de causar uma boa impressão é não tentar causar impressão alguma, e sim ser exatamente quem somos. Ela nos faz olhar o mundo de maneira diferente e entender que tudo o que precisamos vencer é a falsa noção que temos sobre nós mesmos. O que distingue as pessoas que alcançam seus objetivos e as outras que fracassam não são os fatos e as circunstâncias que as envolvem, mas a maneira como elas lidam com o mundo. O paradoxo da inteligência. Pessoas de sucesso não veem seus erros como partes de sua personalidade. Para elas, erros são situações ocasionais e até inevitáveis. Elas lidam com esses erros de forma autêntica, clara e espontânea, e tiram o máximo de proveito das lições que eles oferecem. Um dos conceitos que diferenciam as pessoas em termos de sucesso não é a inteligência, mas a maneira como você vê a inteligência que realmente interessa. Por mais elevado que seja o seu QI, se você acreditar que a inteligência é algo fixo, cada vez que cometer um erro chegará à conclusão inevitável de que não é tão inteligente assim, e acabará desistindo de sua meta muito antes do tempo. Por outro lado, se você acredita que a inteligência pode ser desenvolvida, se focará num plano de longo prazo, consciente de que ninguém é perfeito e que não precisamos da perfeição para realizar o nosso propósito. Você passará a compreender que cometer alguns deslizes é normal e muitas vezes benéfico. Existem no mínimo 8 campos distintos de inteligência e que praticamente todas as pessoas têm um nível de genialidade em pelo menos um segmento desses campos. Isso quer dizer claramente que você é um gênio e que basta descobrir em que campo está essa genialidade e desenvolvê-la. O autor afirma que não precisamos ser mais inteligentes do que todos os outros. Precisamos apenas ser mais disciplinados. As pessoas que realizam coisas extraordinárias não são diferentes da maioria. A diferença está em fazerem o que gostam. O poder das convicções. O processo guiado pelas nossas convicções é usado para fazermos a grande maioria das nossas escolhas ao longo da vida. Portanto, se as escolhas definem nossos resultados e se as convicções definem nossas escolhas, somos, na verdade, o resultado de nossas convicções. Criamos nosso instinto de defesa ao longo dos anos, a partir de crenças e convenções assimiladas com nossa experiência pessoal. Desenvolvemos um sistema de conceitos pré-estabelecidos que servirão de caminho para nossas reações. Esses sistemas, formados pelas nossas convicções, são aceitos de maneira inconsciente e por isso permanecem enraizados em nós, muitas vezes por uma vida inteira. Tornam-se os pontos de referência que o cérebro usa como atalhos para tomar decisões rápidas. Cada um carrega dentro de si a imagem que faz de si próprio, uma série de concepções e convicções sobre si mesmo. Essa autoimagem é nossa própria concepção do tipo de pessoa que somos. Ela é criada com base em tudo que pensamos e percebemos sobre nós mesmos. Grande parte dessas crenças forma-se de maneira inconsciente, como resultado de experiências anteriores, dos nossos sucessos e fracassos, das humilhações, dos triunfos e da forma como as outras pessoas reagiram a nós, especialmente durante a infância. Com tudo isso, construímos nosso próprio eu, nossa imagem mental, a convicção que temos sobre nós mesmos. Uma vez que a ideia ou uma crença sobre nós passa a integrar essa imagem, ela se torna uma verdade, uma convicção. A partir desse momento, não questionamos mais sua validade. Ela se torna uma verdade inconsciente. Sem perceber sua existência, passamos a agir e fazer escolhas com base nela. Tomar consciência do processo de construção das nossas escolhas é fundamental. Ao lançar um olhar crítico sobre nossas crenças, passamos a questioná-las. Esses questionamentos abrirão pequenas brechas na nossa estrutura psicológica. A partir daí, será mais fácil perceber que essas restrições são equívocos resultantes de conceitos e mitos que assimilamos ao longo da vida e que admitimos como verdades reais. Somente com base nessa compreensão começaremos a ver um modo de superar tais equívocos, e a partir de então, a mudança se tornará possível.
Seus resultados estarão de acordo com suas convicções. Se elas forem inadequadas, seus resultados também serão. A mudança nos efeitos só é possível com uma alteração da causa que promove esses efeitos. Precisamos criar os padrões de convicção corretos, permitindo que as decisões feitas de maneira rápida pelo cérebro sejam as adequadas. Foco, tempo e o problema do sentido. O único motivo que nos leva a estabelecer uma meta, um compromisso, é a existência de obstáculos, situações que dificultam o caminho entre o ponto em que estamos e o ponto aonde queremos chegar. O autor explica que o ser humano possui um limite em sua capacidade de compreender, avaliar e processar informações sobre um tema específico em determinado momento. Quando alcançamos esse limite, ficamos sobrecarregados, confusos e oprimidos por tanta informação. Se precisamos escolher entre opções demais, entre mais alternativas do que nossa mente consegue avaliar, ficamos paralisados. Quando isso acontece, nossa tendência é ignorar a informação por completo. Pensar numa coisa que você deveria estar fazendo, mas não está, apenas intensifica sua ansiedade. Mantenha o foco no seu propósito, na visão do que você quer, mas haja em seu ambiente atual e com energia total. Temos uma tendência a estabelecer uma meta e confundi-la com a felicidade. Nossa razão de viver passa a ser nossa meta, que está no futuro. Errar faz parte do jogo. Resistir ao erro é um erro ainda maior que o próprio erro. Toda angústia, medo, ansiedade, estresse e preocupação são resultado de nossa resistência ao erro. Quando você ajusta os conceitos do tempo, passa a viver a sua jornada e não a esperança da realização futura. Você deve usar o seu pensamento para descobrir seus pontos fortes e estabelecer um propósito definido. Mas, seja qual for o propósito, você deve agir no presente. O sucesso e a felicidade que alcançamos são resultados diretos de onde mantemos nosso foco. Não são os eventos que determinam as circunstâncias, mas o foco que damos aos eventos. O efeito Pigmalião. Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, agem como se essa previsão já fosse real, e ela acaba por realizar-se efetivamente. Ao assumirmos algo como uma verdade, essa nova crença influencia nosso comportamento, seja por medo ou por confusão lógica, de modo que nossa reação acaba por tornar a profecia real. Compreender esse mecanismo pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre uma vida de amor e de ódio, entre a amargura e a felicidade. Alguns autores definiram esse pensamento como lei da atração. De forma simplificada, a lei da atração diz que, se possuir sentimentos de sucesso e autoconfiança, você agirá com sucesso e autoconfiança. Se o sentimento for intenso, você agirá de maneira intensa. Não importa em que direção, negativa ou positiva, esse sentimento estiver focado. Muitas convicções são desenvolvidas ao longo da infância, principalmente entre os 3 e 8 anos. E é dessa programação que vem nossa fé, nossa convicção do que é ou não possível. Nossas convicções são muito mais fortes do que nossa força de vontade. Mesmo que desejemos muito uma reviravolta em nossa vida, são as convicções que determinarão o trajeto. Se tudo que você fizer for tentar agir de forma positiva, otimista e entusiasmada, mas por dentro sua programação estiver lhe dizendo o contrário, esse foco consciente no otimismo destruirá sua autenticidade. Internamente sentirá que está agindo com falsidade e o resultado estará de acordo com o que sente. Você não pode, pelo menos por muito tempo, provocar um estado de otimismo de forma consciente. O otimismo deve brotar das suas convicções, dos seus valores, dos fundamentos que você estabeleceu para a sua vida. E para que isso seja possível, você deve estar programado para o sucesso. Os anos de silêncio. O autor diz que para definir um propósito que constitua o núcleo de nosso potencial, devemos compreender onde está nosso talento, qual é nossa paixão e o que estimula nossa ação. São esses 3 fatores que farão com que tenhamos persistência ou não para sobreviver aos anos de silêncio. Esse estágio, os anos de silêncio, que são as horas que passamos para aperfeiçoar o nosso talento,
É quase sempre longo, de solidão, na qual só você acredita no que está fazendo. Por isso, ao longo desses anos, você precisa ser seu próprio estímulo, alimentar-se com suas próprias crenças, com sua própria energia. E isso só será possível se a chama de um talento natural estiver ardendo dentro de você. Os anos de silêncio representam basicamente os primeiros quilômetros da jornada, um período em que aprendemos a dar os primeiros passos, em que temos tempo para cair e levantar tantas vezes quanto for necessário. E dessa forma, aprender a conviver com a ideia do sucesso sem que sejamos enfeitiçados por ela. O processo é simples. Você começa com a fé de que possui um talento. Descobre esse talento. Cria um propósito fundamentado nos princípios da lei da tripla convergência e, ao longo dos anos de silêncio, ajusta suas convicções, desenvolve um estado mental coerente com o sucesso e amadurece a cada dia até perceber que esse é o princípio natural da vida. A partir de então, a vida flui de forma natural. Todas as pessoas que realizaram coisas memoráveis, que se tornaram marcos na história da humanidade, passaram por um longo período de silêncio. É um erro pensar que as coisas caem do céu para alguns, enquanto outros, independentemente do quanto se dediquem, nunca atingirão nada além da mediocridade. Se quisermos tirar proveito de nossas habilidades, precisamos remodelar essa forma de pensar. Precisamos esquecer a convicção de que as pessoas de sucesso possuem mais talento e mais inteligência e de que nasceram com um brilho superior ao nosso. A diferença está apenas na forma de agir ao longo da vida. As pessoas que desenvolvem seu talento não são diferentes de nós. Elas apenas agem de forma diferente. Insights. Talento é uma aptidão para fazer alguma coisa com uma naturalidade superior à maior parte das outras pessoas. O sucesso não é consequência do dinheiro, mas o dinheiro é consequência do sucesso. Antes de qualquer mudança nos resultados, você precisa mudar suas convicções. O caminho do sucesso, apesar de suas infinitas variáveis, tem sempre a mesma base. Quanto maior a meta, maiores são os desafios. Neste livro, você aprendeu que o autor mostra que o primeiro passo para o sucesso é o autoconhecimento. É de suma importância identificar quais são suas maiores habilidades e talentos e especializar-se neles. Também é preciso identificar a zona de convergência entre talento, paixão e renda. Ter a consciência de que nada cai do céu e que todas as pessoas de sucesso passaram por um processo de aprendizagem e muito esforço. O livro mostra que pensar positivo, fazer as coisas com paixão e autenticidade é o melhor caminho para obter sucesso na vida.